Muito bem, pessoal. Vamos falar de uma máquina térmica. Uma máquina térmica é uma máquina que trabalha com calor. Ela produz um trabalho através do calor. Um exemplo é uma fornalha de trem. Lembra do trem a vapor? O cara vai botando lenha naquela fornalha e aquele vapor vai fazendo vai girando a roda do trem, vai fazendo com que ele ande, certo? Então isso é uma máquina térmica. Então vamos resolver alguns exercícios sobre máquina térmica. Um motor térmico retira de uma fonte quente 1.600 joules. Retira calor da fonte quente 1.600 joules. E devolve 1.200 joules para a fonte fria. Quantidade de calor da fonte fria, 1.200 joules. Ele quer saber o valor do trabalho, certo? Então, o motor térmico retira de uma fonte quente 1.600 joules de calor e devolve 1.200 para a fonte fria. Qual a quantidade de calor usada para produzir trabalho? Isso que ele quer saber, certo? Então, eu sei que o trabalho é a energia utilizada pela máquina. Qual é a energia utilizada pela máquina? Eu sei que o trabalho é igual a calor da fonte quente menos quantidade de calor entregue à fonte fria. Essa diferença vai me dar o valor do trabalho. O trabalho vai ser 1.600 menos 1.200. Trabalho é igual 400 joules, certo? Bem simples. Então, trabalho é energia. Trabalho é uma forma de energia, é energia utilizada pela máquina, ok? Muito bem. Segundo, qual é o rendimento de uma máquina térmica que retira 500 joules de uma fonte quente e devolve 4.000, retira 5.000 joules de uma fonte quente e devolve 4.000 joules para a fonte fria. Então, qual é o rendimento de uma máquina térmica? Rendimento que retira 5.000 joules de uma fonte quente, a energia da fonte quente que foi retirada, 5.000 joules, e devolve para a fonte fria 4.000 joules. Eu sei que rendimento é igual a trabalho sobre quantidade de calor da fonte quente. Essa é a fórmula para achar o rendimento. Eu tenho trabalho? Não. Tem a quantidade de calor da fonte quente? Sim, 5.000. Mas como que eu acho o trabalho? Da mesma forma que nós vimos lá em cima. Primeiro eu vou achar o trabalho. Quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria. Então, trabalho é igual a 5.000 menos 4.000, que é a quantidade de calor da fonte fria. Trabalho é igual a 1.000 joules, certo? Bom, agora eu posso achar o rendimento. Então, o rendimento é igual a trabalho sobre quantidade de calor da fonte quente. Trabalho, 1.000 sobre a quantidade de calor da fonte quente, 5.000. Cortei. Trabalho vai ser 0,2 ou 20, o rendimento vai ser 0,2 ou 20%, certo? Muito bem. Terceiro, explique como funciona uma máquina térmica que retira calor da fonte quente, de uma fonte quente. Então eu tenho uma fonte quente e tenho uma fonte fria. Aqui é calor da fonte fria, aqui é calor da fonte quente. Então, eu tenho
Então, o que a máquina faz? A máquina retira a quantidade de calor da fonte quente, transforma parte desse calor em trabalho, tá? E o que sobrou, ela devolve para a fonte fria. Então, retira a quantidade de calor da fonte quente, transforma parte desse calor em trabalho e devolve o restante para a fonte fria. Isso é a máquina térmica que retira calor de uma fonte quente. Explique como, agora a quarta, explique como é o funcionamento de uma máquina térmica que retira calor de uma fonte fria. Um exemplo de máquina térmica que retira calor da fonte fria é a geladeira, né? Certo? E esse retirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente não é uma coisa que acontece naturalmente. Então, para isso, eu necessito de um motor. Certo? Na verdade, o motor é que está realizando o trabalho. Então, eu tenho a fonte quente, calor da fonte quente, eu tenho a fonte fria, que seria, no caso, o ambiente, calor da fonte fria, quantidade jogada na fonte fria e o trabalho. Certo? Trabalho. Então, o funcionamento da máquina térmica, explique como é o funcionamento de uma máquina térmica que retira calor de uma fonte fria. Então, a máquina vai retirar calor de uma fonte fria e vai devolver isso para a fonte quente. Agora, para isso, necessita de um trabalho. Esse trabalho é trabalho externo. É um trabalho externo. Esse trabalho não é produzido pela máquina, é um trabalho externo. No caso da geladeira, é o motor. É ele que produz o trabalho para retirar calor da fonte fria e jogar na fonte quente. Então, esse trabalho aqui, a máquina sofre um trabalho. Na verdade, o que está acontecendo? A máquina está sofrendo um trabalho e está jogando o calor da fonte fria na fonte quente, certo? Entendido? Então, para que uma máquina térmica retire calor de uma fonte fria e jogue esse calor na fonte quente, ela vai precisar sofrer um trabalho. E esse trabalho é realizado por um motor, como um freezer, uma geladeira, né? O ar-condicionado, freezer, geladeira, ar-condicionado. São alguns exemplos, certo? Ok.